Bem-vindos à Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aqui no bairro do Mutirão, sob a liderança do pastor Lúcio Lima. Bem-vindos ao nosso Departamento de Educação Cristã. Bem-vindos a mais uma escola dominical. Bem-vindos ao nosso momento de revisão da nossa série de estudos. Como você está vendo, tudo que eu preciso para ser salvo. Então nós estamos estudando aqui, nós tivemos a nossa primeira lição e agora nós vamos começar a nossa segunda lição. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado, está juntamente conosco nessa jornada de aprendizado da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade, à nossa lição, nossa segunda lição, que tem como tema eu preciso crer em Jesus Cristo como único Deus. Eu preciso crer em Jesus Cristo como único Deus. A maior declaração de fé judaica está escrita lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, que diz: Ouve Israel, Deus é nosso Senhor, Deus é um. Aqui os judeus, eles não estão apenas dizendo que não há outro Deus. Aqui eles estão afirmando que não há outra fonte de existência fora de Deus. A fé judaica, ela se baseia na afirmação de que o princípio básico de todos os princípios fundamentais e o pilar de todas as sabedorias é conscientizar-se de que há um ser primeiro que originou a existência de tudo. Esse princípio, ele está bem presente no primeiro versículo da Bíblia, principalmente quando nós olhamos para o original hebraico. Quando nós olhamos para o original hebraico, nós temos o texto aqui está em hebraico: Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, quando nós olhamos o texto, você lê da direita para a esquerda. Então, nós temos a primeira palavra aí, Bereshit. Depois nós temos bara Elohim, ou seja, no princípio criou Elohim, Deus, et hashamayim, os céus, ve'et e haaretz, os céus e a terra. Então, para nós de língua portuguesa, o texto apenas diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas para um judeu, esse texto vai muito além da descrição da criação dos céus e da terra. E para nós, quando compreendemos este texto, da forma como deve ser compreendida, passamos a ter a clareza de que, de fato, o texto está se relacionando, está sendo claramente está afirmando que estamos falando acerca de Cristo. Mas antes de entrarmos propriamente dito na lição, vamos ver o que o texto de Gênesis ele tem a nos dizer. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender, precisamos ter o entendimento do que vem significar essa palavra que se chama Bereshit. Como se traduz para o português, como é traduzido pelo português, nós temos a tradução dizendo no princípio. Bereshit. Reshit significa princípio. E para entendermos isso, precisamos entender que essa palavra Bereshit, ela tem uma
ela é formada por duas outras palavras, né? E quais são essas outras duas palavras? Nós temos primeiramente, né? A palavra beit, né? Beit. O que significa beit? Beit significa casa. Beit significa casa. E a segunda palavra, né, que nós encontramos, que é na formação dessa palavra Bereshit, é justamente Reshit, ou seja, Rosh, né? Reshit também significa 6, né? Mas nós estamos vendo aqui primeiro essa primeira interpretação. Então nós temos duas palavras aqui que formam Bereshit. Primeiro, Beit, que significa casa, e Rosh, que significa cabeça. Então, quando nós traduzimos essa palavra dessa forma, ou seja, desmembrando ela, que é muito comum dentro do judaísmo, fazer esse trabalho de separação da palavra para ter outras interpretações. Então, nós temos Bereshit, ou seja, a palavra no princípio também significa, tem um significado importante, que é justamente o cabeça da casa. Assim nós podemos, com toda certeza, ou melhor, nós poderíamos traduzir esse texto como sendo o seguinte: no princípio, o cabeça da casa criou. Ou seja, nós temos a primeira tradução seria: no princípio, o cabeça da casa criou. Mas ele criou o quê? Note que nós estamos falando da criação antes da criação, pois o verbo primeiro fala de algo que aconteceu fora do tempo, ainda na mente de Deus, e para que Deus começasse o seu plano de criação, ele precisaria criar um lugar onde sua criação viesse à luz. E a este lugar ele chamou de Elohim. E o que é Elohim? Nós estamos vendo aí a escrita em hebraico Elohim, Elohim. E o que vem a ser Elohim? Alguns intérpretes das escrituras traduzem a palavra Elohim como sendo um plural, uma pluralidade de divindade. Outros traduzem como sendo uma pluralidade de atributos. Este último se aproxima da interpretação judaica, né, acerca de Elohim. Os judeus, em sua espiritualidade, declaram que o princípio se expandiu e fez para si, né, e fez para si um palácio para a sua honra e para a sua glória. E a esse palácio ele chamou de Elohim, a casa dos atributos de Deus. Assim, a tradução, né, se nós formos pegar a tradução com esse novo elemento, né, no princípio, né, o cabeça da casa criou, mas criou o que? Elohim. Ou seja, ele criou uma casa, uma grande casa, a casa dos seus atributos, onde os seus atributos trouxeram à realidade todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, como é que ficaria então a interpretação, né? A nova interpretação, se nós fôssemos traduzir de acordo com esse desmembramento da palavra Bereshit, né, e do significado de Elohim como sendo uma casa dos atributos de Deus. Então ficaria mais ou menos assim: no princípio, o cabeça da casa, né, criou a casa dos atributos, onde se criou os céus e a terra. Então você pode até me perguntar: mas isso não faz sentido, isso não está escrito. Mas é justamente aqui que temos a clareza, né? E principalmente temos o testemunho do apóstolo Paulo,
né, ao escrever, apóstolo Paulo, eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu, né, de uma forma bem clara. Sim, foi o apóstolo Paulo que ele escreveu em Colossenses, no capítulo 15, versículo 1 até o 17, onde ele fala: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Observe que antes de criar qualquer coisa, Deus ele cria o ambiente perfeito para que todas as coisas sejam criadas. Ele cria a habitação perfeita. E é justamente por isso que Cristo, quando ele está lá com os seus discípulos, né, lá quando nós olhamos lá para o Evangelho de João, né, no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3, Jesus ele faz uma declaração maravilhosa que é justamente a base do que nós lemos em Paulo. Quando Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos, né, e for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, eu poderia até fazer uma pergunta a você. Quando Cristo fala, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está se referindo a quem? Você pode até pensar, mas a quem ele está se referindo? Está se referindo ao Elohim. Se ele está referindo-se ao Elohim, a grande casa dos atributos, a casa de Deus, a casa do Pai, então ele está se referindo a si mesmo, porque naquele momento, Cristo era a habitação de Deus. Ele era a casa de Deus. Ele é a casa de Deus. Então, Cristo, sendo a casa do Pai, ele é a pedra angular, a pedra de esquina na qual todo edifício cresce ajustado. Cristo, assim, ele é o Elohim descrito de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele é o que o escritor aos Hebreus, ele muito bem fala, dizendo: sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Assim temos a dimensão da graça de Deus que em Cristo podemos contemplar. Em Cristo podemos perceber o propósito real da encarnação do Elohim para habitar entre nós. Assim, Deus preparou um plano de salvação para os homens. Ele preparou um sacrifício que expiaria nossos pecados, e para que pudéssemos receber essa remissão. Nosso primeiro passo deve ser o crer. Então, quando nós observamos tudo que nós falamos até aqui, de que antes de criar todas as coisas, Deus na sua plenitude, quando nós falamos de Deus na plenitude, nós falamos da sua essência, na qual preenche todas as coisas, está acima de todas as coisas.
Nós falamos da sua essência, da qual ninguém jamais viu e ninguém jamais verá. Então, quando nós falamos desse Bereshit, desse no princípio, como os judeus eles muito bem falam, que um dos nomes do Eterno é o princípio. Quando se fala no Gênesis, quando é falado no princípio, ou seja, quando o princípio de todas as coisas cria esse Elohim, cria esse palácio, essa grande casa, onde os atributos de Deus, onde os seus atributos, ele vai dar a luz a todas as coisas que foram criadas. Quando nós olhamos para isso, percebemos claramente o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, do 15 em diante, que Deus, ele cria todas as coisas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Cristo é o Elohim do Antigo Testamento. Cristo, ele é o Elohim do Antigo Testamento. Ele é a grande casa dos atributos. Por este motivo que o propósito, ou seja, o plano de expiação só poderia ser executado por ele mesmo. Porque se todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele, ele é a resposta, ele é a correção, ele é o ajustamento de todas as coisas. Somente ele pode ajustar todas as coisas nele. Por isso que lá mais adiante no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira e vós sois os ramos. Por isso que no texto que nós lemos de João capítulo 14, versículo 1 em diante, ele fala que ele é a grande casa. No caso, a casa de meu pai há muitas moradas, porque as moradas somos nós. Por isso Paulo fala que ele é a pedra de esquina, no qual todo edifício cresce bem ajustado. Por quê? Porque quando estamos em Cristo, nós somos redimidos, nós somos purificados, somos transformados, somos regenerados, somos resgatados. Por ele nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 15 até o versículo 16, nós temos o seguinte: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus, ele comissionou os discípulos a pregar o reino de Deus e a ensinar como deveríamos crer. Eles enfatizavam o batismo como uma forma de mudança de comportamento, uma forma de mudança de pensamento, o renascimento em nova criatura. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele começa tomando as palavras de João como sendo o ponto de partida. Ele começou a pregar, esse evangelho da graça, esse evangelho do reino, da seguinte forma. Ele diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Que está em Marcos capítulo 1, versículo 14 até o versículo 15. Esse evangelho de libertação, ele se afirma no crer em Cristo Jesus, como sendo a resposta, como sendo a cura, como sendo a libertação, como sendo a salvação e assim por diante.
A prova disso é o que nós muito bem vemos, né, no Evangelho de Marcos. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos no capítulo 9, no versículo 23 até o versículo 24, que diz: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, a fala daquele pai, pai do jovem que estava enfermo, ao reconhecer que não tinha fé o suficiente para crer, foi ajudada por Cristo. Ou seja, Cristo ajudou este homem a ter uma fé. Por quê? Porque o próprio Cristo, porque o Senhor, Ele é a boa nova. Isso é perfeitamente explicado pelo o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, que diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Observe que aquele pai, ele precisava de uma referência de fé. Cristo, ao falar para aquele homem que tudo é possível ao que crê, ele estava se pondo no lugar daquele homem, como um sustentáculo da fé. E o resultado vem na expressão daquele pai: ajuda a minha fé. Ou seja, deixa eu viver a tua fé, Senhor. Jesus, ele sempre potencializava a fé das pessoas com a sua presença, com suas palavras. Por isso Paulo, ele diz, quando ele falou que ele já não vivia mais a vida que ele vivia na carne, já não vivia pela sua própria fé, mas vivia na fé do Filho de Deus. Ou seja, como Paulo disse, Cristo está em mim. Se Cristo está em vós, nova criatura. Você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. E se eu estou vivendo a vida, não na minha própria fé, mas na fé do Filho de Deus, significa que a fé que eu tenho, ela é de Cristo. Cristo me empresta a sua fé para que eu possa crescer e chegar até a sua estatura. E a vontade de Deus é essa, que nós cheguemos à estatura de Cristo. A vontade de Deus é que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Jesus, quando ele explicava a parábola do semeador, né, ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta fé, pois, a parábola. Aliás, esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus, né? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. São os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração, né? Tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, né, a recebem com a alegria, né, eles recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Aí nós temos: e aqui caiu entre
os espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto, né, com perfeição. E aqui caiu na terra boa. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Por este motivo, nós devemos crer em Cristo Jesus. Crer como diz as Escrituras. Todavia, é preciso que este Cristo seja anunciado. Esta foi a instrução que o apóstolo Paulo ele deu à igreja, né? E nós temos a declaração dele. Ele diz o seguinte: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. E aí nós temos o que ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Cristo veio para os seus, veio para o seu povo. No entanto, os seus não receberam. João então ele declara de uma forma maravilhosa, e ele diz o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, Aliás, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas na vontade de Deus, como está o texto, mais de Deus. Ou seja, a todo aquele que receberam a Jesus Cristo, que creram em Cristo, que entenderam que este Cristo é aquele Elohim, que é a grande casa, que é o lugar onde todas as coisas foram feitas, e nele se restaura todas as coisas, que se ajusta todas as coisas. Todos estes que entenderam, compreenderam e aceitaram este Cristo, estes se tornaram filhos de Deus, não pela vontade própria, não pela vontade do homem, mas pela própria vontade de Deus. Assim, dentro do relato da missão de Cristo, existe uma fala do próprio Jesus que explica a importância dele para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí, continuando. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a luz do que as trevas, aliás, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16 até o versículo 19. Então, por meio de Cristo, por meio de Cristo Jesus, nós somos salvos. No entanto, a sua rejeição implica na revelação do amor às trevas, que é representada pelas paixões existentes deste mundo obscurecido pela falta de consciência de Deus. Por este motivo, nós sabemos que Ele é a fonte da vida eterna e por meio dele, por meio da água espiritual que Ele oferece a todos e que passa a fluir de dentro de nós, né, como um rio de águas vivas, pois sendo Ele mesmo o eu sou, né, ele tem a vida eterna e esta vida é recebida por nós quando estamos nele e unidos compomos o seu corpo, por onde flui o Espírito, por onde flui o Espírito Santo. Por este motivo, vemos a igreja primitiva, né, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, né, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam, né, tinham tudo em comum. Essa unidade profunda, né, era tão profunda que essa unidade era tão profunda que o povo era um só coração, né, era uma só alma. Em Cristo não há mais grego, judeus, nem servos, nem livres. Então a nossa mensagem, uma vez que estamos em Cristo, é o de anunciar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador de nossas almas. Né? O arrependimento, ele é o produto de ouvir a palavra de Deus e acreditar em sua imensurável promessa. E o reconhecimento é o reconhecimento próprio de que somos pecadores e precisamos do seu favor, né? O favor de nos perdoar e de nos salvar. Então, por isso nós precisamos crer em Cristo, precisamos acreditar, confiar, precisamos seguir a sua palavra, andar pelo caminho que Ele pôs diante de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Chegamos ao final da nossa segunda lição. Nós precisamos crer em Jesus Cristo como o único Deus. Então, Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que se revela a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até nosso próximo encontro no próximo domingo para a nossa terceira lição, né, da nossa série de estudos. Tudo o que eu preciso saber para ser salvo. Não esqueça de fazer uma visita, né, à nossa igreja. Temos cultos toda terça, quinta, sábado e domingo.
Temos a escola dominical, né, das crianças e dos adultos, né? Escola dos adultos a partir de 9 horas da manhã. Tem os círculos de orações, participe dos círculos de orações, orando um pelos outros. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais.